O tema desse vídeo, ele veio de uma frase que eu escuto desde a época da minha faculdade. Fisioterapia paga pouco. E talvez você mesmo já tenha escutado essa frase em algum momento, tá? De um colega, de um familiar. No meu caso, eu escutei de um professor. Olha só, o balde de geografia que foi iniciar o ano de fisioterapia. Então, de tanto escutar esse tipo de frase, a gente acaba acreditando como se verdade fosse. Então, vamos fazer um exercício aqui. Imagina um cliente que chega no teu consultório e diz: olha, meu problema é no ombro, estou com a dor no ombro. Você acredita imediatamente que o problema é no ombro? Ou você levanta hipóteses, descarta algumas, confirma outras? Se sim, então por que você faz diferente quando o assunto é a nossa profissão? Por que quando alguém diz que fisioterapia paga pouco, a maioria simplesmente aceita como se verdade fosse, sem investigar se faz sentido ou não, né? Então é exatamente isso que eu quero trazer nesse vídeo, tá? Não é dar apenas opiniões, né? Mas investigar a hipótese. E a primeira hipótese é o tema do vídeo, né? A frase que diz que fisioterapia paga pouco. Mas se realmente pagasse pouco, então todos os fisioterapeutas ganhavam pouco. Isso acontece? Não acontece porque a gente sabe que tem fisioterapeuta ganhando valores dos mais variados, né? Eu conheço fisioterapeutas que ganham R$50, outros cobram 150, 200, 400 e por aí vai, tá? Então, a profissão, por si só, ela não vai explicar essa diferença, tá? Ela pode influenciar, mas não explica tudo. Então, essa hipótese já, logo de cara, ela já cai por terra. A segunda hipótese que quase todo mundo fala é a história do mercado. Ah, o mercado está saturado, não tem mais espaço para ninguém, né? Será? Hoje existem milhares de fisioterapeutas atuando e se formando, né? Mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas convivendo com dor crônica, né? Nunca tivemos uma população com problemas ligados a sedentarismo como hoje, né? Problemas ligados à idade, né? Muitos idosos, cirurgias acontecendo, ou seja, nunca tivemos tanta demanda por reabilitação. Então o problema talvez não seja a falta de clientes, tá? Talvez seja outra coisa. Então uma pergunta, imagina dois fisioterapeutas, né? Os dois fizeram pós-graduação, conhecem da anatomia, biomecânica, enfim, e eles atendem lombalgia. Mas por que um decide cobrar 120 e o outro cobra R$400, né? Será se um sabe 3 vezes mais que o outro? Então, a variável muda, né? E existem outras várias variáveis que estão interferindo nesse processo de precificação, que é aqui que, para mim, começa a verdadeira discussão do vídeo, tá? Na prática, existem diferenças entre sintomas e causas, né? Dor é sintoma, rigidez é sintoma, né? A gente já sabe disso. Mas, quando o assunto é carreira, muitos fisioterapeutas confundem consequência com causa, né? Por exemplo, baixa remuneração é consequência, tá? A pergunta certa seria: consequência de quê? Na minha visão, existem pelo menos 5 fatores, 5 pilares que determinam o quanto um fisioterapeuta pode cobrar e o quanto ele consegue ganhar ao longo da sua carreira. Acho que o primeiro pilar, sem dúvida, é a capacidade de resolver problemas, né? Ou seja, assim, e aqui tem uma diferença importante. Resolver problemas não é executar técnicas. Tem gente que quer aprender técnica à torto e direito, mas não compreende o mecanismo da dor daquele paciente e não consegue tomar decisões clínicas coerentes. E aí entra no segundo pilar, que é a capacidade de você comunicar esse raciocínio para o seu cliente. Ou seja, você fazer uma avaliação e você conseguir explicar para o cliente o que ele entendeu, o que você entendeu, o que você encontrou. Quando você faz isso, você gera valor percebido. E gera o terceiro pilar, que é confiança. Pô, o cliente agora fala: ele me explicou tudo, ele entendeu a lógica por trás do que você diz e tudo faz sentido. Esse cara sabe o que ele está fazendo. Gerou valor, tá? O quarto pilar é o posicionamento, que é como você é percebido pelos outros, né? Pelo mercado. Porque competência e percepção de competência não são a mesma coisa. E o quinto e último pilar
seria a parte de gestão, né? Então, capacidade de gerenciar fluxo de caixa, retenção de clientes, indicações, agenda. Então, tudo isso também influencia diretamente na remuneração, tá? Mas o maior erro que eu vejo, na minha opinião, é que muitos fisioterapeutas tentam resolver um problema que é financeiro, aumentando o preço da consulta, tá? Mas aumentar o preço tinha que ser a última coisa que você deveria mudar, tá? Antes disso, temos que mudar o valor entregue para o cliente, porque preço é consequência de uma percepção de valor, tá? Se a percepção de valor não mudou, aumentar o preço pode ser um tiro no pé e gerar só objeções para o seu cliente, tá? Então, um exemplo simples, imagina 2 restaurantes, os 2 servem os mesmos pratos, né? Mesmos ingredientes, mesmo sabor, tá? Mas um restaurante proporciona uma experiência totalmente diferente do outro. Por quê? Ele tem um ambiente legal, ele tem um atendimento de primeira, ele tem uma apresentação diferente, uma organização da cozinha, das mesas, enfim. Então, as pessoas aceitam pagar muito mais naquele restaurante. E na fisioterapia acontece algo que é muito parecido. O paciente ele não quer avaliar apenas a sua técnica, tá? Ele avalia toda a experiência clínica, desde o momento em que ele chega no seu consultório, da conversa que você tem com ele e até iniciar o seu tratamento, né? Então, quando alguém me pergunta se a fisioterapia paga pouco, eu costumo responder de outra forma. Eu acho que existem modelos de atuação e esses modelos podem funcionar ou não, tá? Assim como existem outros modelos que permitem ao fisioterapeuta construir uma carreira mais sólida, tá? E você precisa perceber essa diferença e que ela muda totalmente a forma como você enxerga a profissão. Porque a partir do momento que você deixa de culpar o mercado ou dizer que o problema é a fisioterapia, né? Você começa a identificar realmente as causas do porquê que o seu valor profissional está alterando, aí sim que a gente tem ferramentas para atuar na causa, tá? E não na consequência. Nos próximos vídeos eu quero aprofundar exatamente esses fatores e vamos falar sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre gestão e também sobre consultório e construção de valor, tá? Porque entender esses mecanismos podem mudar completamente a forma como você constrói a sua carreira dentro da fisioterapia. Se esse tipo de conteúdo fez todo sentido para você, então se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião e o principal motivo que leva tantos fisioterapeutas a acreditarem que fisioterapia paga pouco.